Neemias capítulo 6. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este ponto não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na mão, e na qual estava escrito: Entre os gentios se ouviu, e Gasmo diz: Tu e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas o muro, e tu te farás rei sobre eles, segundo estas palavras. E que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é o rei de Judá, de modo que o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventaste. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem os enviara. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme essas suas palavras, e também da profecia Noédia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Porém, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá lhes eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitia a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Neemias capítulo 7. Sucedeu que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça.
E enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço, e grande, porém, pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados, que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramaías, Namane, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2.172. Os filhos de Cefatias 372. Os filhos de Ará 652. Os filhos de Paat-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe 2.818. Dos filhos de Elão 1.254. Dos filhos de Zato 845. Dos filhos de Zacai 760. Dos filhos de Benui 648. Dos filhos de Bebai 628. Os filhos de Asgade 2.322. Os filhos de Adonicão 667. Os filhos de Bigvai 2.707. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Bet-Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat Jeraim, Quefira e Beirote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Homens de Miquimais, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Hadid e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaía, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Rodeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queiroz, os filhos de Sião, os filhos de Padom, os filhos de Lebama, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reiaia, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeá, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Netufim, Nefusim, os filhos de Bacuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru,
os filhos de Beuslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar, os filhos de Neziá, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos de servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Medá, Tel-Melá e Tel-Rassa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes e os filhos de Abaías, e os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhe disse que não comesse ainda as coisas sagradas, até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavaleiros, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. E uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi, em ouro, 20.000 dracmas, e em prata 2.000 libras, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Neemias capítulo 8. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos e inclinando suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bane, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías
E os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdra e o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei a gordura e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada. Preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte juntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdra o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras e ramos de oliveiras bravas, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas como um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e nas praças da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Jesua, filho de Num, até aquele dia, e louve muito grande a alegria. E de dia em dia Esdras leu o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene segundo o rito. Neemias capítulo 9. E no dia 24 deste mês ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, que uma quarta parte do dia e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. E Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Baune, Serebias, Bani e Kenane se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor Deus. E os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levanta-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda bênção e louvor. Se tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tudo os guardas com vidas, a todos o exército dos céus que te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o teu coração fiel perante ti e fizeste com que ele fizesse a aliança que daria à sua descendência,
a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos giganteus, e confirmasse as tuas palavras, porquanto é justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar, em seco, e lançaste os teus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas violentas. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com ele, e deste-lhe juízos retos, e leveis verdadeiramente, juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos e estatutos e leis lhe mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E pão do céu lhes deste na sua fome, e água da penha lhes produzisse na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuíres a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havia de dar. Porém, ele e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvido aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Senhor Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tanto em irar-te e grande em benevolência, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o meu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite para lhes alumiar. E este foi o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca, e água lhes deste na sua sede. De tal modo os sustentaste 40 anos no deserto, que nada lhes faltou, e nas suas mãos não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deram reinos e povos, e os repartisse em porções, e eles possuíam a terra de Sião, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste aos seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os a terra do que tinha falado a seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abasteste perante eles os moradores da terra, e os cananeus e os jebuseus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a tua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terras férteis,
e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância, e comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominação. Por isso os entregou na mão dos seus adversários, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, derramando a ti desde os céus, tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus adversários. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles, e clamou a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes, e testificaste contra eles, para que voltassem para as tuas leis. E porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus servos, pelos quais o homem que os cumprir viverá em dobro, e endureceram a sua cerviz, e não quiseram ouvir. Então estendeu. Cadê, meu Deus? Glória a Deus. Não quiseram ouvir, porém entenderam a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra ele pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvido, por isso os entregaste nas mãos do povo da terra. Mas pela tua mão misericórdia, e não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus bom, clemente e misericordioso. Glória a Deus. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível, Deus que guarda a aliança e a benevolência, não tinha em poucas contas toda a aflição que nos alcançou, a nós e a nossos filhos, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todos o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes e os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e os testemunhos que testificasse contra ele, porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes desse, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante dele, te serviram, nem se converteram de suas mais obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o fruto e o seu bem, eis que somos servos nela, e ela multiplica os seus produtos para os reis, para puserem sobre nós por causa dos vossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre todo corpo e sobre nosso gado, e estamos numa grande angústia. E todavia fizemos uma firme aliança, e o escrevemos, e selaram-no
os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Glória a Deus. Neemias capítulo 10. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazu, Amarias, Malquias, Atos, Sebania, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gitneton, Baruque, Mesulão, Abias, Miame, Maasias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binud, filho de Anadab, Cadmiel e seus irmãos Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías e Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Banino. E os chefes do povo: Paós, Paate, Moabe, Elão, Zato, Bani, Buri, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequia, Azul, Odias, Assum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Megipias, Mesulão, Ezi, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Razabiná, Mazéias, Iaia, Anã, Maluque, Arim e Banã. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus, todos os que se tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que tinham conhecimento e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convidaram no anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os nossos filhos, e que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos dele no sábado, nem no dia santificado. E no 7º ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da propiciação, para a contínua oferta de alimentos e para o contínuo holocausto dos sábados das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para a expiação de Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sorte entre os sacerdotes, levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempo determinado de ano em ano, para se queimar sobre o altar do nosso Deus, como está escrito na lei, que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores de ano em ano, à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e os dos nossos gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda árvore, o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura.
e que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus.